Morseton. E aí galera, aqui quem fala é o Henrique, e depois de muito tempo, estou voltando com os tutoriais de Photoshop. A faculdade anda bem apertada, por isso eu deixei de fazer vídeos por esse tempo aí. Ainda tem muita coisa da faculdade para fazer, mas consegui um tempinho livre aí para fazer mais um tutorial. Ainda apresentando algumas ferramentas das que eu uso, das que eu mais uso e da maneira que eu mais uso, eu vou ensinar a fazer seleções hoje e como foco teremos a ferramenta Pen Tool. Então aprenderemos a usá-la da maneira certa para seleções complicadas. No caso aqui eu tenho uma caixa e o que eu posso dizer? Bom, a Lasso Tool ela é uma boa ferramenta de seleção. O problema é que ela só puxa traços retos. Então, para fazer seleções circulares, é a coisa mais difícil do mundo com ela, porque você tem que ficar dando vários cliquezinhos curtos e pequenos, e às vezes sem querer você dá um clique muito rápido na curva, e sem querer você pode acabar fechando a seleção. Isso pode incomodar muito quando a seleção é muito grande, você está quase finalizando ela e de repente você dá esse erro na seleção. Então aí é bom você usar a Pen Tool. É aconselhável você usar a Pen Tool para isso. Vamos lá. Como a caixa ela tem os lados retos, usar a Lasso Tool não é um problema. Selecionando ela, eu posso clicar em uma das pontas e simplesmente puxar uma linha reta até essa ponta, até essa ponta, até essa, até essa, e aí eu fecho ou puxando o mouse até aqui ou dando um duplo clique mesmo. Deu um duplo clique, fechou a seleção, já tem a seleção feita. Para recortar os objetos, eu aconselho, ao invés de dar um Ctrl C e Ctrl V, a dar um Ctrl J. Dando um Ctrl J, você multiplica a parte selecionada para uma camada nova, mantendo a original, caso você precise futuramente. Apertando Ctrl J, você mantém uma layer de backup e forma uma nova, da qual você irá utilizar. Então aqui está minha caixa recortada. Agora eu farei a mesma seleção com a Pen Tool. A Pen Tool, nesse caso, ela vai agir da mesma maneira que a Lasso Tool. A diferença é que em vez de dar um duplo clique aqui no final para fechar a seleção sozinho, você tem que levar o mouse até lá e clicar no primeiro ponto criado. Então vamos lá. Clicou, puxou uma linha reta, puxou outra linha reta, outra, em vez de duplo clique, apenas puxa o mouse em cima do primeiro ponto criado. Puxou, clicou, fechei a seleção. Tá, voltando. Como é que a Pen Tool funciona? Depois que eu fiz a seleção, eu tenho 3 coisas que eu posso fazer com ela. Clicando com o botão direito em qualquer lugar, abrirá essas opções referentes à Pen Tool. As que eu uso é Make Selection, Fill Path, Stroke Path. Se eu clicar no Make Selection, ele transformará essa seleção da Pen Tool em uma seleção como se eu tivesse feito com a Lasso Tool. A diferença é que em imagens mais redondas, com cantos mais redondos, essa seleção será mais perfeita, porque eu posso fazer curvas com a Pen Tool também. Apenas dê um Ctrl Z, tá? Dê um Ctrl Z e voltem com a seleção da Pen Tool. Bom, então, eu tenho seleções mais perfeitas em curva. Quando eu uso a Pen Tool, eu posso fazer curvas perfeitas na seleção, e quando eu transformo em Make Selection, que é a seleção como se eu tivesse feito a seleção com a Lasso Tool, fica perfeitinho
sem nenhum problema na hora que eu for recortar, certo? É um processo meio demorado dependendo da imagem, pode ser muito demorado na verdade, dependendo não só da resolução da imagem, mas o quão complexa ela é para seleção. De novo, botão direito. Outra opção que eu tenho é a Fill Path. O que ela faz? Ela irá preencher essa seleção com a cor que eu tenho aqui de foreground. Então, por exemplo, tá branco, deixa eu mudar para preto. Aqui, Fill Path. É só clicar em OK. Pronto, criei. Essa é uma seleção vetorial. Preenchi. Ok, beleza. Dá um Ctrl Z. Tá. Para que serve esse Fill Path? Fazer formas para bordas modeladas de assinaturas ou avatares para fóruns. É essencial você usar essa ferramenta, tá? É essencial. Eu vou ver se eu acho uma sign aqui como exemplo minha, para vocês verem só. Bom, essa é uma assinatura de fórum. Ela é gigante por causa dos detalhes que eu tive que fazer nela. No final eu acabei diminuindo o tamanho e mandei pro fórum. Mas esta borda foi feita em Paintu. Foi feita usando a Paintu. É difícil? É. Exige paciência e tempo? Exige. Mas o resultado final é muito bom e satisfatório dependendo o que você está fazendo. Há várias maneiras que você pode utilizar a Paintu, tá? Basta ter criatividade e pensar em possibilidades. Esse é um ponto muito importante para quem está aprendendo Photoshop. É você saber usar as ferramentas de forma ampla, tá? Quanto mais você pensar em como usá-la, melhor vai ser. Então, por exemplo, esses fiozinhos que vocês estão vendo aqui foram feitos na Paintu. E eu vou explicar agora como é que eu fiz. Ainda mantendo a seleção da box, cliquem com o botão direito do mouse e escolham Stroke Path. No Stroke Path, eu vou ter o menuzinho aqui Tool, onde eu vou escolher qual traço que ele vai puxar. Então, por exemplo, o normal é usar o Pencil e o Brush, tá? O Pencil é o lápis e o Brush é o pincel. Eu prefiro usar o pincel. Então, na hora que você selecionar o pincel, deem um OK. Vocês viram o que aconteceram? Ele colocou tipo um contorno na seleção, seguindo a seleção que eu fiz. Uma coisa que vocês precisam saber é o seguinte: sempre antes de usar a Stroke Path, vocês vão olhar o seu brush e vão olhar a dimensão e o estilo do brush que está aqui, porque ele herdará essas configurações na hora de fazer a seleção, o contorno. Então, por exemplo, se eu deixar em 30, ele vai fazer um traço dessa grossura aqui quando eu der o Stroke Path. Tava em 5, eu achei muito grande, sei lá, vou pôr 3. E dessa vez eu vou usar um brush de ponta dura. Botão direito, Stroke Path, Brush, OK. Fiz a seleção. Outra coisa que vocês precisam saber, exceto quando vocês apertam em Make Selection, quando vocês apertam em Fill Path ou Stroke Path, ele ainda continua com a seleção da Paintu, tem o contorno ou o Refill. Na hora de salvar a imagem, a linha da Paintu ela não vai sair na imagem, só que às vezes isso pode acabar incomodando no Photoshop durante o seu trabalho, ou de repente você simplesmente não precisa mais dela. Então o que você faz? Botão direito, Delete Path. Deletou, pronto. Tá aí a nossa caixa com contorno preto. Outra parte que eu vou fazer agora, vou deletar a seleção. E eu vou fazer o seguinte, eu vou começar com uma seleção aqui, outra aqui, aqui, aqui e aqui, tá. Uma seleção feita com a Paintu, ela nem sempre precisa ser fechada. Só que isso só é aconselhável quando você vai fazer a Stroke Path, quando você vai usar a Stroke Path, tá? Vamos lá. Botão direito,
Stroke Path. Simulate Pressure. O que esse Simulate Pressure faz? Ele imita a pressão do lápis no papel. Quando eu começo suave com o traço, eu apenas relo o lápis no papel sem fazer força nenhuma. Na hora que eu começo a puxar o traço, quanto mais força eu coloco, mais grossa fica a linha. E no final, se eu puxo o lápis rápido pro lado, por exemplo, ele sai do papel formando a linha fina novamente. É mais ou menos isso que ele fará, o Simulate Pressure. Ele começará com uma linha fina aqui, dependendo do tamanho do meu brush. E conforme ele vai chegando mais no centro dessa seleção, dessa linha, mais grossa vai ficando a linha. A grossura máxima é o tamanho do brush que você setou aqui em cima. No final, ela vai quando ela for chegando no final, ela vai afinando novamente. Então vamos dar uma olhada, clicando em OK. Deixa eu deletar o path. Como eu tinha falado, ele começa fino, vai engrossando de pouco em pouco, chega no tamanho total do meu brush que eu setei ali, que é 3, e no final vai diminuindo novamente. Essa Simulate Pressure pode ser muito útil dependendo do que você for fazer na sua imagem. Imagens, por exemplo, mágicas, que você precisa daquela linha de plasma, por exemplo, voando no céu, ela é muito interessante de ser usada como efeito, como efeito neon, por exemplo. Eu peguei aqui um tênis, que é um objeto com curvas e que não é tão complicado assim de ser selecionado. Então selecione a pintura, desbloqueie a camada. Vamos lá. Na hora de começar a seleção, vocês podem pegar em qualquer canto do objeto. Eu aconselho a vocês ou a pegarem uma parte mais reta, como aqui na sola do tênis, ou uma ponta, como por exemplo aqui, tá? Porque na hora de fechar fica mais fácil a seleção. Então, tá, eu vou começar por aqui mesmo. O que a gente sabe da pintura? Quando a gente clica, a gente cria o primeiro ponto, que é o ponto de partida da seleção. Se nós clicarmos de novo, criamos a segunda seleção em uma linha reta. O problema é que, como é que eu vou fazer curva com a pintura usando só linha reta? Não dá, sabe? Com a laço tool já é difícil, com a pintura fica pior ainda. Então o que vocês têm que fazer é o seguinte: criei o ponto inicial. Eu irei clicar justamente aqui nesse ponto, que é mais ou menos no final da curva. Só que eu não vou dar um simples clique, eu vou clicar e arrastar o mouse para o lado. Então, ó, cliquei e arrastei. Eu criei esse ponto de controle aqui dessas curvas. Para onde eu devo puxar essa ponta? Eu sempre vou puxar para o lado que a minha seleção irá continuar. Então, por exemplo, ela irá continuar para cá, seguindo aqui nessa parte do tênis. Então eu vou puxar essa linha exatamente para esse lado. Puxei, soltei. O problema é que essa curva aqui ficou muito para fora da seleção, ficou muito para fora do tênis. O que eu faço? Para controlar esses pontos, se eu apertar e segurar o Ctrl, eu consigo manipulá-los separadamente. Então, tentando manter ainda a direção aqui, eu vou simplesmente puxar essa ponta e ajeitar para o meu próximo clique. Apertando e segurando o Ctrl, eu posso controlar esses pontos também, tá? Então vamos lá, põe aqui, voltar onde estava. Tá com esse ponto selecionado, já arrumei aqui. Beleza. Clico com o mouse de novo e puxo. Puxei, eu vou ajeitar as curvas. Ajeitei a curva aqui, puxar esse ponto mais pra cá, esse aqui um pouquinho mais pra cá. Beleza, tá feito ali. Puxei aqui também.
e aqui. Aqui eu quero uma linha quebrada, por exemplo. Digamos assim, eu fiz a seleção aqui, puxei um pouco a linha para fazer a curva, né? Só que se eu clicar novamente aqui, ele criará uma pequena linha e eu não quero isso, uma pequena curvinha aqui no canto. Deixa eu tirar da seleção aqui. Aí, aqui ó, tem uma pequena curva nessa parte. Eu não gostaria dessa curva, eu queria uma, como é que eu posso dizer? Uma mudança de direção mais quebrada. Então como é que a gente faz? Em cima do ponto criado, do ponto mesmo da Pentu, não do controlador da curva, eu vou apertar o Alt, apertar e segurar o Alt. Quando eu clico em cima desse ponto, eu quebro um dos lados do controlador da curva. Então se eu puxar novamente a Pentu, ó, só para vocês verem, fazer uma demonstração aqui, eu tenho uma ponta aqui quebrada. Tá? Isso pode ajudar muito dependendo do que você está selecionando também. Então vamos lá, continuar a seleção. Clicou, aqui de novo, Alt, puxar um pouquinho mais para baixo, selecionei aqui, beleza. Eu vou terminar a seleção e assim que eu terminar eu volto, beleza, galera? É isso aí, galera, terminei a seleção, tá feita. Se eu criar uma nova camada aqui, ó, não sei se dá pra enxergar a seleção. Deixa eu pintar de branco. Lembrando, tá, que a seleção feita com a Pentu não influencia nada quando você pega, por exemplo, o balde de tinta. Eu vou pintar a parte de dentro da seleção da Pentu. Não dá certo, não é assim que funciona, tá? Aí vocês teriam ou que transformar em uma Make Selection, ou com a Pentu dar um Fill Path. Bom, tem a seleção feita, tá todas as curvas prontas. Tá uma seleção perfeita? Não, eu fiz uma seleção mais rápida para poder continuar mais rápido com o tutorial. Só que na hora que vocês forem fazer, façam com calma, tá? Isso exige calma e paciência. E muito zoom na imagem para vocês conseguirem fazer as curvas e as retas. A questão é que com a seleção feita na Pentu, fica muito mais perfeito a seleção. Tem aqui o tênis, botão direito, Make Selection, OK, Ctrl J, camada errada, Ctrl J, fiz a seleção com todas as curvas e retas que o tênis apresenta. Bom, a última coisa que eu vou explicar agora é como fazer a seleção da linha da Pentu. Então, deixa eu pintar a camada de branco. Tá. Digamos assim, eu tenho a seleção feita, né? A seleção fechada da Pentu. Mas tem alguns pontos que eu ainda quero arrumar. Clicando e segurando com o botão direito, se vocês clicarem em cima da linha da Pentu, em cima da seleção, vocês estão selecionando ela para edição. Então todos os pontos que vocês fizeram vão aparecer. Aqui eu tenho um pequeno erro de seleção. Então o que eu vou fazer? Apenas clicar com a Pentu. Então, por exemplo, tem aqui, ó, selecionei a minha linha, tenho todos os pontos para edição. Eu venho aqui com a Pentu em cima desse ponto, cliquei, sumi com ponto. O problema é que a minha seleção ali ficou deformada. Voltar com a minha layer do tênis, simplesmente apertar o Ctrl e ajeitar a linha da curva aqui, da edição de curva. Ajeitei, beleza, tá perfeito. Ctrl, clicando com Ctrl, segurando o Ctrl, aliás, e clicando em qualquer lugar fora da seleção, vocês tiram a seleção, vocês saem da parte de edição das curvas e dos pontos. Saem da parte de edição dos pontos da seleção feita com a Pentu.
Fiz a seleção. Bom, há vários métodos aqui, há várias coisas que eu poderia fazer. Eu poderia, por exemplo, usar essa seleção simplesmente para fazer um contorno com o Stroke Path. Quando o contorno é fechado, não adianta nada ter o Simulate Pressure, tá? Porque como a linha não tem um começo e um fim, é infinita, ele nunca faria aquela parte fina e depois grossa novamente, aí fina de novo. Só daria pra fazer isso se não fechasse no ponto aqui a seleção. Terminasse um pouquinho antes, mas não fechasse a seleção inteira. Vamos lá. Ok. Beleza. Tem a seleção do meu tênis. Vou criar outra camada. Fill Path. Ok. Tem outra opção com a minha pintura. Deixa eu deletar o Path. Vamos lá. Eu poderia usar, por exemplo, só o contorno do meu tênis. Ou a silhueta do meu tênis. Ou eu fazia um Make Selection, Ctrl J e recortava o meu tênis. Lembrando que isso serve para qualquer coisa, tá? Para qualquer seleção que você vai fazer. Só que aí entra naquele esquema que eu já havia falado. Quanto mais complexa a imagem e quanto mais complexa a seleção que você quer fazer nessa imagem, mais difícil e mais demorado será a manipulação da linha com a pintura. É um trabalho demorado, muito trabalhoso, e se tratando da pintura, para quem não está acostumado, exige treino. Eu demorei mais ou menos um mês aí para conseguir mexer bem com a pintura, para pegar o jeito dela e começar a fazer umas seleções um pouco mais rápidas, tá? É difícil mesmo, mas com treinamento e tempo vocês conseguem controlá-la perfeitamente, beleza? Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do tutorial. Assim que eu tiver um outro tempo livre, eu começo a fazer alguma coisa mais legal. Se eu não me engano, no vídeo passado eu disse que eu ia começar com tratamento de imagem, se eu não me engano. Eu vou deixar tratamentos para imagem para o próximo tutorial. Agora que eu expliquei todas as ferramentas que eu uso, acredito que vai ficar mais fácil agora nos próximos tutoriais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deem um like. Se inscrevam no canal para receber os vídeos tutoriais pelo e-mail. E é isso aí. Nos encontramos no próximo tutorial. Falou!